A palavra de Deus Todo-Poderoso pode mesmo fazer as pessoas entenderem a verdade, iluminá-las e libertá-las. Sim. No entanto, eu ainda não entendo um problema. Pergunte o que quiser. Você quer comungá-lo com todos? Ah, está bem. Então vamos lá. Vamos? Ainda tem um problema que não compreendo. Pastores dos círculos religiosos estão todos familiarizados com a Bíblia. Geralmente, interpretam a Bíblia nas igrejas e a exaltam. Sempre pensamos que eles devem ser as pessoas que conhecem Deus. Então, por que a obra de Deus encarnado nos últimos dias é condenada e combatida pela maioria dos pastores? Por favor, comuniquem-se sobre essa questão conosco. É isso mesmo. Pastores religiosos estão familiarizados com a Bíblia e têm conhecimento abundante dela. Eles compreendem a Bíblia e conhecem Deus. Se a Relâmpago do Oriente é o caminho verdadeiro, então por que eles condenam e opõem-se a ela? Creio não ser possível que o que a maioria dos pastores e líderes na comunidade religiosa condenam possa ser o caminho verdadeiro. Diaconisa Hong, eu não concordo com o que você disse. Ao examinar se é ou não a obra de Deus, nós não deveríamos julgar de acordo com o que a maioria dos líderes religiosos aceitam. Pense na época em que o Senhor Jesus apareceu para realizar sua obra. Quem foram aqueles que crucificaram o Senhor Jesus? Não foram os líderes religiosos que estavam familiarizados com a Bíblia e que com frequência interpretavam a Bíblia aos outros? Então, o que esse fato diz a todos nós? Uma pessoa familiarizada com a Bíblia que pode interpretá-la não necessariamente é alguém que conhece a obra de Deus. E mais ainda, não é alguém que possa se dizer conhecedora de Deus. Os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus, estavam familiarizados com a Bíblia. E ainda assim foram os que condenaram e se opuseram ao Senhor Jesus. Eram todos anticristos. Isso não é um fato? Se uma pessoa familiarizada com a Bíblia não pode nem mesmo enxergar esse fato, isso conta como entendedora da Bíblia? Se você confia na opinião da maioria dos líderes religiosos como base para determinar se é ou não a manifestação é a obra de Deus, não é um completo absurdo? Se insiste em confiar na opinião dos líderes religiosos sobre isso, então você também não está negando a manifestação e a obra do Senhor Jesus? Então, sem dúvida, isso a torna exatamente como um fariseu, alguém que resiste a Deus. Quando procuramos e examinamos o verdadeiro caminho, devemos decidir se há a obra do Espírito Santo e se há a expressão da verdade. Esse é o critério apropriado. Basear-se nas opiniões da maioria dos líderes religiosos certamente é se opor a Deus. E você será condenada e eliminada por Deus. Sim. Tá bem. Minhas palavras estão de acordo com os fatos, não? É verdade, estão corretos. Ele tem razão. Eu também acho. Temos que confiar. A maioria dos crentes tem a visão de que os pastores estão familiarizados com a Bíblia e podem explicar e exaltar a Bíblia, o que significa que eles são pessoas que conhecem Deus. No entanto, quando Deus se torna carne mais uma vez para executar sua obra nos últimos dias, por que esses pastores familiarizados com a Bíblia condenam ferozmente e se opõem à obra de Deus dos últimos dias? Isso é algo que intriga muitas pessoas. Mas, na verdade, não é uma coisa difícil de entender. No passado, os fariseus eram familiarizados com a Bíblia e, com frequência, expunham e exaltavam nas sinagogas. Mas o Senhor Jesus veio e eles ferozmente se opuseram a ele e o perseguiram. E, finalmente, o pregaram vivo na cruz. Esse fato é suficiente para provar que aqueles que com frequência interpretam e exaltam a Bíblia não são necessariamente pessoas que conhecem Deus. Todos os fariseus podiam interpretar a Bíblia. Então, por que, ao saberem que o Senhor Jesus expressava a verdade, ainda puderam condená-lo e se opor a ele? Uma vez que os fariseus foram incapazes de reconhecer a voz de Deus, como eles poderiam conhecer o caráter e a essência de Deus? Os pastores religiosos são assim como os fariseus. Apesar de familiarizados com a Bíblia, tudo que pregam é algum conhecimento bíblico e teorias teológicas, bem como os personagens e os cenários históricos da Bíblia. São incapazes de comunicar qualquer experiência ou testemunho por se praticar a palavra do Senhor ou qualquer conhecimento de Deus.
Isso é suficiente para mostrar que eles não são pessoas que vivenciam a obra de Deus e que não praticam a sua palavra. Como seria possível que eles sejam as pessoas a conhecerem Deus? A opinião deles sobre Deus é repleta de noções e de imaginações. Eles não conhecem nada do caráter de Deus e nem de sua intenção de salvar a humanidade. Assim, quando Deus se manifesta para realizar sua obra nos últimos dias, eles usam a Bíblia e as doutrinas para definir a palavra e a obra de Deus. E acabam fazendo o papel dos fariseus, que acreditavam em Deus, mas que acabaram se opondo a ele. Vamos dar uma olhada numa passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. O próprio homem não pode chegar a um verdadeiro conhecimento de Deus. Isso não é algo que o próprio homem possa imaginar, nem é consequência de um favor especial do Espírito Santo a uma pessoa. Em vez disso, é o conhecimento que vem depois que o homem experimentou a obra de Deus. E é um conhecimento de Deus que só vem depois de ter experimentado os fatos da obra de Deus. Nós vemos que Deus Todo-Poderoso deixa tudo muito claro. O conhecimento de Deus vem de se vivenciar a obra de Deus e de se praticar suas palavras. E é adquirido por receber a obra do Espírito Santo. Esse conhecimento não é adquirido por se familiarizar com a Bíblia. Isso mesmo. E mais, por milhares de anos, ninguém adquiriu o verdadeiro conhecimento de Deus por ler a Bíblia. Não há ninguém que se purificou e recebeu a aprovação de Deus por estar familiarizado com a Bíblia. Isso mesmo, isso. É verdade. De todos aqueles que receberam a aprovação de Deus no decorrer da história, nenhum deles adquiriu conhecimento de Deus por ler a Bíblia. Foi apenas no processo de praticar a palavra de Deus e de obedecer à sua obra que eles foram gradualmente obtendo o verdadeiro conhecimento e também o temor a Deus. Tomem Abraão e Jó como exemplos. Ambos eram pessoas que magnificavam Deus e o reverenciavam em seus corações. Foi através de suas experiências que eles chegaram a conhecer a onipotência e a sabedoria de Deus que dominam tudo. Eles viram que tudo o que o homem tem é devido à bênção e à graça de Deus, o que gerou a sua fé verdadeira em Deus. Foi por isso que eles ainda puderam exaltar o nome sagrado de Deus em meio a provações para criar belos e ressonantes testemunhos e receber a bênção de Deus como resultado. Pedro reconheceu que o Senhor Jesus era o Cristo, que era o Filho do Deus vivente, não por ter se familiarizado com o Velho Testamento, mas por buscar a verdade e obedecer à palavra e à obra do Senhor Jesus, obtendo a obra do Espírito Santo e gradualmente chegando a conhecer o amor de Deus, seu caráter e tudo que ele tem e é. No final, ele conseguiu atingir um amor definitivo por Deus e a obediência até a morte, criando desse modo um belo e ressonante testemunho de Deus. Além disso, durante a época em que o Senhor Jesus trabalhou, aqueles que o seguiram perceberam em sua declaração a autoridade e o poder de sua palavra. Eles reconheceram que ela era a voz de Deus e decidiram seguir o Senhor Jesus. Eles também criaram belos e ressonantes testemunhos ao pregarem o Evangelho do Senhor Jesus. Quando Deus retorna à carne e se manifesta para trabalhar nos últimos dias, há muitas pessoas que nunca creram no Senhor Jesus e que nunca leram a Bíblia. Mas, no entanto, obtiveram a obra do Espírito Santo por aceitarem e obedecerem ao julgamento da palavra de Deus Todo-Poderoso. Aos poucos, eles desenvolveram o conhecimento verdadeiro de Deus e a obediência a Ele. E criaram testemunhos de superação em meio à cruel perseguição do regime do Partido Comunista Chinês. E esse é um fato para todos os que quiserem ver. Somente os que vivenciaram a obra de Deus e, no final, criaram belos e ressonantes testemunhos de Deus, é que podem dizer que são pessoas que realmente conhecem Deus e lhe obedecem. Aqueles que só interpretam a Bíblia, mas não dão testemunho de verdade, serão referidos como charlatãs religiosos. Aqueles fariseus religiosos e pastores desprezam e odeiam a verdade. Eles se familiarizam com a Bíblia e a explicam, não por buscarem a verdade e o conhecimento de Deus. Em vez disso, é para se exibirem e para enganarem e aprisionarem as pessoas.
Quando Deus se torna carne e se manifesta para realizar a sua obra, eles veem Cristo expressando a verdade, como inimigo, basicamente crucificando Deus outra vez. E, portanto, sendo amaldiçoados por Deus. E isso expõe totalmente a sua essência de anticristos, de odiadores da verdade e também de opositores a Deus. Nós vemos que a obra de Deus encarnado nos últimos dias revelou toda a humanidade, classificando as pessoas de acordo com seu tipo. Isso nos mostra que a obra de Deus é realmente onipotente e sábia. Essa comunicação é muito esclarecedora. Agora entendo que o conhecimento de Deus só pode ser alcançado por se praticar e vivenciar a palavra de Deus e por se obter a obra do Espírito Santo. Exato. Pensávamos que esses pastores que estão familiarizados com a Bíblia e podem explicá-la eram pessoas que conhecem Deus. Mas parece que isso está muito errado. As palavras expressadas por Deus Todo-Poderoso são toda a verdade e a voz de Deus. A maioria dos pastores não só se recusa a reconhecê-la, mas a condena ferozmente e opõe-se a ela. Isso é suficiente para mostrar que não são pessoas que conhecem Deus. Bem argumentado. Isso mesmo. Se aquelas pessoas que creem em Deus não amam a verdade e não prestam atenção na hora de praticar a palavra de Deus, então não estão vivenciando de verdade a obra de Deus. Se as pessoas só se importarem com conhecimento bíblico e teorias teológicas para poderem se exibir, para criar prestígio próprio para que as pessoas as adorem e as sigam, então elas naturalmente se tornarão fariseus hipócritas. Deixem-me ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que só se importam com as palavras da Bíblia que não estão preocupados com a verdade ou em buscar as minhas pegadas, estes estão contra mim. Pois me limitam de acordo com a Bíblia e me limitam a Bíblia. Portanto, são blasfemos ao extremo para comigo. Como tais pessoas poderiam vir a mim? Elas não prestam atenção nas minhas obras, nem na minha vontade, nem na verdade. Ao contrário, são obsessivas em relação às palavras, palavras que matam. Como tais pessoas poderiam ser compatíveis comigo? Eu leio a próxima. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias, embora nenhum compreenda o propósito da obra de Deus. Ninguém é capaz de conhecer Deus. Além disso, ninguém está alinhado com o coração de Deus. São homens indignos e fúteis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora clamem o nome dele, opõem-se a ele de modo deliberado. Embora se rotulem como crentes em Deus, são eles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Tais homens são diabos que devoram a alma do ser humano. Demônios que atrapalham propositalmente quem quer trilhar o caminho certo. E são pedras de tropeço atravessadas no caminho daqueles que buscam a Deus, apesar de serem carne saudável. Como os seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem contra Deus? Como podem saber que são demônios vivos que procuram principalmente almas para devorar? Aqueles que se honram diante de Deus são os mais desprezíveis dos homens, enquanto aqueles que se humilham são os mais honrados. E aqueles que pensam que conhecem a obra de Deus e proclamam a obra dele aos outros com grande alarde enquanto seus olhos estão em Deus, esses são os homens mais ignorantes. Esses são os homens sem o testemunho de Deus. São os arrogantes e convencidos. As palavras de Deus Todo-Poderoso expuseram completamente a natureza e a essência de ódio e desprezo pela verdade de fariseus, pastores e líderes religiosos.
Eles se familiarizam com a Bíblia e a explicam, só para se destacarem e se exibirem. Assim podem enganar e aprisionar as pessoas, e assim protegerem sua posição e seu sustento. Não é para comunicarem a verdade e exaltarem Deus, para testemunharem por Deus e trazer as pessoas diante dele. Eles fingem ser devotos por fora, mas, na realidade, não têm reverência alguma por Deus em seus corações. Quando Deus Todo-Poderoso expressa a verdade e executa sua obra de julgamento dos últimos dias para poderem proteger a sua posição e o seu sustento, eles fazem tudo o que podem para inventar boatos e liberar mentiras que delimitam Deus e condenam a obra de Deus dos últimos dias. Eles dizem coisas como: a palavra e a obra de Deus estão todas na Bíblia. Qualquer coisa além é heresia. E acreditar em Deus é acreditar na Bíblia. A Bíblia representa Deus. E assim por diante. E espalham toda sorte de mentiras para enganar e impedir as pessoas de procurarem e examinarem o caminho verdadeiro. Os pastores protegem a posição e o sustento deles, assim condenando a Deus Todo-Poderoso. Sim. Isso mostra que quando os pastores usam suas oportunidades de explicar a Bíblia para interpretá-la falsamente e fora do contexto para delimitar Deus e se opor a ele, isso é totalmente devido à sua natureza satânica de ódio à verdade e oposição a Deus. No decorrer da história, o mundo religioso tem sido governado pelos fariseus hipócritas e anticristos. Eles adoram a Bíblia e a exaltam. Tudo isso com o propósito de enganar e de controlar o povo escolhido de Deus para consolidar sua própria posição e seu sustento. Não é para exaltar Deus e testemunhar por ele, e muito menos para poderem guiar as pessoas para a realidade da verdade e trazê-las diante de Deus. Então, quando Deus Todo-Poderoso vier executar sua obra dos últimos dias, a natureza de anticristos, de odiadores da verdade e opositores de Deus, dos pastores e de líderes religiosos, é completamente exposta. Com o disfarce de defender o caminho verdadeiro e proteger o rebanho, eles se especializam em se opor a Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, tornando a comunidade religiosa um bastião convicto de oposição a Deus. Vocês ainda não conseguem ver esse fato com clareza? A sua comunhão me beneficiou muito profundamente. Eu vi a natureza satânica dos pastores de odiadores da verdade e de opositores a Deus. Eles interpretam a Bíblia fora do contexto para delimitar Deus e para condenar a sua obra, fazendo tudo para inventar boatos, para enganar as pessoas. Tudo para que possam deixá-las sob o controle deles e não possam procurar e examinar o caminho verdadeiro. O fato de eles se oporem a Deus é óbvio demais. Sim. Realmente. Eu nunca pensei que eles pudessem ser tão traiçoeiros e perversos. Nem eu. Pelo bem da posição e do sustento deles mesmos, nem ligam se nos fazem mal e arruinam nossas vidas. O coração deles é realmente sombrio. Eles são demônios, devoradores de almas. É verdade. É isso. Sim, verdade. Eles têm razão. É verdade. É a palavra de Deus Todo-Poderoso que nos salvou da escravidão dos fariseus religiosos. Amém. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém. Então os pastores interpretam a Bíblia só pelo bem de sua posição e de seu sustento. Éramos incapazes de discernir e cegamente acreditávamos neles e os adorávamos. Éramos muito confusos. Sim. Como tem medo de perder sua posição e seu sustento, eles fazem o máximo para nos prender e nos controlar, proibindo-nos de procurar e examinar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Isso não está nos prejudicando e nos arruinando? Verdade. Verdade. Esses pastores são mesmo traiçoeiros e perversos demais. Isso mesmo. O conhecimento da Bíblia, as doutrinas e teorias teológicas ditas pelos pastores são apenas retórica. De fato. Não contém experiência verdadeira alguma. O conhecimento da palavra e da obra de Deus. Verdade. É verdade. Como estão testemunhando por Deus e exaltando-o? É só para fazer com que se destaquem, para exaltar a si mesmos. E desse modo, nunca nos levam a praticar a palavra do Senhor e a vivenciar a sua obra. Isso mesmo. Isso mesmo. O resultado é que não entendemos verdade alguma.
Após crer em Deus por anos, e muito menos, temos conhecimento verdadeiro do Senhor. Correto. Nós acreditamos no Senhor, mas não vemos que temos que magnificá-lo. Em vez disso, acreditamos cegamente em pastores e os adoramos, ouvindo e obedecendo em tudo. Como isso poderia receber a aprovação de Deus? Os pastores têm nos trapaceado para valer. Se não fosse a comunhão de hoje sobre a palavra de Deus Todo-Poderoso, ainda estaríamos pensando que eles são pessoas que conhecem Deus, por estarem familiarizados com a Bíblia e por explicarem-na. Ainda os admiraríamos de coração e confiaríamos a eles o caminho que leva ao reino dos céus. Somos simplesmente cegos e tolos demais. Se não fosse por essa comunhão de hoje, nós ainda estaríamos na escuridão. Sim. Sim. Sim? Bem lembrado. Deus Todo-Poderoso trabalhou por muitos anos e já criou um grupo de vencedores. Sua obra está para ser completada. E ainda assim éramos enganados e controlados pela falsidade dos pastores, crendo teimosa e cegamente e nos apegando à Bíblia, fazendo tudo para negar e rejeitar a obra de Deus dos últimos dias. Ainda olhando para o céu, aguardando o nosso Salvador descer sobre nuvens brancas, sem saber que quase perdemos a chance de sermos completados por Deus como vencedores. É verdade. Se não fosse a procura pela palavra de Deus Todo-Poderoso online, ainda estaríamos escutando as mentiras dos pastores. É provável que nunca fôssemos capazes de ouvir a voz do Senhor ou de acolher sua manifestação. É verdade, sim. Tem toda a razão. Notem. Tem sim. As 4 luas de sangue preconizadas já aconteceram. Os grandes desastres já começaram a cair. Sim, é verdade. E se É verdade. Deus Todo-Poderoso Eu concordo. não tivesse mostrado misericórdia e nos salvado, nós estaríamos lamentando e rangendo os dentes nos desastres. Sim. É verdade. É mesmo perigoso demais. Então nós todos damos graças a Deus Todo-Poderoso por nos salvar. Amém. Todos nós damos graças a Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós finalmente recebemos o Senhor. Amém. Que maravilha, não? Eu nunca pensei que pudesse receber o Senhor em minha vida. Amém. Essa é a maior honra da minha vida. Amém. Então damos graças a Deus Todo-Poderoso. Amém. Sim. Muitas graças a Deus maravilhoso, Todo-Poderoso. Isso mesmo. Porque nós todos somos abençoados demais. Amém. Somos É abençoados. incrível, Isso não é mesmo. Amém. Eu quero dar graças a Deus Todo-Poderoso por me salvar. Amém. E pensar que nesses anos todos eu fui um crente em Deus só no nome. Mas na verdade eu adorava e seguia homens. Continuava no controle de pastores, os fariseus religiosos. Até acreditei cegamente na Bíblia e a adorava, sempre usando-a para delimitar Deus e para substituí-lo. Pensando que crer em Deus significava crer na Bíblia e que afastar-me da Bíblia significava não crer em Deus. Eles eram como correntes apertadas que me limitavam e me mantinham preso, deixando-me incapaz de seguir os passos de Deus e vivenciar sua obra. Acreditar cegamente na Bíblia e adorá-la, admirar e seguir os fariseus, tornaram-se obstáculos e pedras de tropeço para a minha aceitação da obra de Deus dos últimos dias. E continuaram me impedindo de pesquisar e de estudar a obra de Deus Todo-Poderoso. Hoje é a palavra de Deus Todo-Poderoso que me habilitou a discernir a essência hipócrita de anticristos dos pastores para me libertar de sua prisão e de seu controle e ser trazido diante do trono de Deus. Amém. Eu sou muito grato à exaltação e à graça de Deus Todo-Poderoso. Amém. Buscarei a verdade, pregarei o Evangelho e testemunharei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Assim, logo poderei trazer irmãos e irmãs perante Deus para poder retribuir
seu amor e salvação. Amém. Graças a Deus, Todo-Poderoso. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Amém. Amém. Foi um prazer. Amém. Aqui está. Obrigada. Olá. 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 Os livros que queria estão prontos faz tempo. Estão? Sim. Obrigado. Parece que há um bom número de pessoas aceitando o evangelho agora. Isso é tudo obra de Deus. Tudo bênção de Deus. Isso. Nós já vamos indo. Está bem. Até mais. Cuidem-se. Olá. 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 Deixe-me ajudá-lo. Está bem. Obrigado. De nada. Vamos? Que ótima notícia. Olá. Olá. Olá.